Um homem retorna à pequena cidade, onde abandonou a filha após a morte da esposa. Ele acredita que encontrará uma criança bem cuidada, mas descobre uma menina marcada pela negligência e o medo. Diante da verdade brutal, percebe que dinheiro algum pode reparar os anos perdidos. Agora, ele enfrentará tudo, até a justiça, para reconquistar o amor da filha que quase perdeu para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O jatinho particular cortou o céu azul de Minas Gerais, enquanto Augusto Mendonça observava a paisagem montanhosa através da janela. Aos 45 anos, o empresário do setor de mineração havia construído um império que o colocara entre os homens mais ricos do Brasil. Seus negócios se espalhavam de Belo Horizonte para o mundo, mas havia um vazio que nenhuma conquista financeira conseguia preencher. No bolso do terno italiano impecável, ele carregava uma foto amarelada. Uma menina de 5 anos com olhos castanhos profundos e sorriso tímido. Sofia, sua filha, agora com 11 anos, a quem não via desde o trágico acidente que levara Elisa, sua esposa. Na época, destroçado pela perda e incapaz de lidar com a paternidade sozinho, Augusto aceitara a oferta de Berenice, prima de 2º grau de Elisa, para cuidar da menina em Tiradentes, pequena cidade histórica onde a família materna tinha raízes. Estamos iniciando a descida para o aeroporto de São João del Rei. Senhor, informou o piloto pelo interfone, interrompendo seus pensamentos. Augusto ajustou o relógio. Faltavam 4 horas para o aniversário de Sofia. Ele planejara tudo, presentes caros, uma festa surpresa, talvez até a proposta de levá-la para morar em sua mansão em Belo Horizonte. A culpa o consumira por anos, intensificada pelos relatórios mensais de Berenice, sempre formais e distantes, que ele lia rapidamente entre reuniões. O carro de luxo alugado serpenteava pelas estradas de paralelepípedo de Tiradentes. O motorista, um senhor conhecedor da região, quebrou o silêncio. O senhor veio conhecer nossas igrejas barrocas? Não, vim visitar minha filha. Ela mora com uma parente na Rua das Flores. Ah, conheço bem. Casa de muros altos, não é? Da dona Berenice? Augusto assentiu surpreso. Cidade pequena, todo mundo se conhece, explicou o motorista. Sua filha é aquela menininha que quase não sai de casa? Sempre ajudando nos afazeres. Algo no tom do homem incomodou Augusto. Como assim ajudando nos afazeres? O motorista hesitou. Bem, o senhor sabe, crianças precisam aprender responsabilidades. Antes que Augusto pudesse interrogá-lo mais, chegaram ao destino. A casa colonial de muros altos e portão de ferro tinha aparência imponente, mas algo no jardim mal cuidado e nas telhas quebradas indicava descaso. Augusto dispensou o motorista e respirou fundo antes de tocar a campainha. Ninguém atendeu. Após várias tentativas, decidiu contornar a propriedade, seguindo um caminho de pedras até os fundos. O que viu paralisou seus pulmões. No quintal enlameado pela chuva recente, uma menina magra e pálida, vestindo roupas surradas, carregava baldes pesados em direção a um pequeno chiqueiro onde 2 porcos grunhiam. Seu cabelo escuro estava preso em um coque mal feito, e seus braços finos tremiam com o esforço. Sofia? A voz de Augusto saiu como um sussurro estrangulado. A menina virou-se assustada, derramando água lamacenta nos próprios pés descalços. Seus olhos, idênticos aos da foto, arregalaram-se. Não havia reconhecimento imediato, apenas medo. Quem é o senhor? Perguntou ela recuando. A pergunta foi como uma facada. Sua própria filha não o reconhecia. Sou eu, Sofia, seu pai. A menina franziu o senho, confusa, como se tentasse encaixar um rosto adulto na lembrança infantil que guardava. Augusto deu um passo em sua direção, mas ela recuou instintivamente. Sofia, quem está aí? Uma voz estridente cortou o ar. Berenice apareceu na porta dos fundos. Uma mulher de 50 anos, cabelos tingidos e postura rígida. Seu rosto transformou-se ao ver Augusto. Augusto, o que faz aqui? Não recebemos notificação da sua visita. Notificação? Preciso de autorização para ver minha filha. A raiva começava a substituir o choque. Berenice aproximou-se, tentando postar-se entre ele e Sofia. Claro que não,
mas costumamos manter uma rotina. Sofia tem deveres. Deveres? Ela está alimentando porcos, descalça, coberta de lama. São tarefas domésticas, Berenice sorriu nervosamente. Importante para a formação do caráter. A educação que Elisa gostaria que ela tivesse. Ao ouvir o nome da mãe, Sofia levantou o olhar, revelando olheiras profundas em seu rosto infantil. Vá se lavar, Sofia, ordenou Berenice. Seu pai veio visitá-la. Que surpresa agradável! A menina obedeceu prontamente, como um soldado cumprindo ordens. Augusto notou calos nas mãos pequenas quando ela largou os baldes. O que está acontecendo aqui, Berenice? Augusto manteve a voz baixa, contendo a fúria que o consumia. Venha para dentro. Podemos conversar civilizadamente. A sala da casa contrastava com o exterior decadente. Móveis antigos bem conservados, porcelanas em vitrines, tapetes persas. Sofia reapareceu minutos depois, ainda com o mesmo vestido surrado, mas com o rosto e mãos lavados. Sentou-se rigidamente numa cadeira afastada, olhos baixos. Sofia, seu pai veio para seu aniversário. Não é maravilhoso? A voz de Berenice soava artificialmente doce. A menina assentiu mecanicamente, sem emoção. Augusto sentiu um nó na garganta. Trouxe presentes para você, disse ele, estendendo pacotes coloridos que carregava na mala. Sofia olhou para Berenice, como se pedisse permissão. Pode pegar, autorizou a mulher. Com cuidado, quase reverência, Sofia abriu os embrulhos. Livros, uma boneca cara, um tablet último modelo. Sua expressão permaneceu vazia, como se não soubesse o que fazer com aqueles objetos. Obrigada. Senhor, murmurou. Pode me chamar de pai. Augusto corrigiu gentilmente. Obrigada. Pai, repetiu ela sem emoção. O almoço que se seguiu foi uma encenação grotesca de normalidade. Berenice falava sem parar sobre os supostos progressos de Sofia na escola local, suas aulas de piano, seus amigos imaginários. A menina permanecia em silêncio, comendo pouco, respondendo apenas quando diretamente questionada. Quando Sofia foi enviada para estudar em seu quarto, Augusto confrontou Berenice. Que tipo de vida é essa que você deu à minha filha? Uma vida disciplinada, respondeu ela defensiva. O dinheiro que você envia mensalmente garantiu educação, saúde e teto. Ela precisa aprender valor do trabalho. Ela tem 11 anos. Vi como ela me olha, com medo. O que tem feito com minha filha? Está questionando meus métodos depois de 6 anos de ausência? Você a abandonou aqui. As palavras atingiram Augusto como um tapa. Era verdade. Ele a abandonara, enviando dinheiro para aplacar a consciência, acreditando nos relatórios superficiais, nunca verificando pessoalmente. Quero ver o quarto dela, exigiu. Está perturbando a rotina da menina, protestou Berenice. Ela precisa estudar. Ignorando-a, Augusto subiu as escadas, abrindo portas até encontrar Sofia. A visão congelou seu sangue. O quarto era um sótão adaptado, com uma cama simples, sem decoração infantil. A menina estava sentada no chão frio, escrevendo em um caderno gasto. Sofia, chamou suavemente. Ela levantou-se imediatamente, tensa. Está tudo bem com você aqui? Perguntou, sabendo que a resposta verdadeira não viria enquanto Berenice pudesse ouvir. Sim, senhor pai, corrigiu-se rapidamente. Augusto notou manchas roxas nos braços magros que ela tentava esconder puxando as mangas. Respirou fundo, contendo a raiva. Vou ficar na cidade por alguns dias, disse olhando nos olhos dela. Voltarei amanhã. Algo tremulou no olhar de Sofia. Uma faísca de esperança tão tênue que quase passou despercebida. Augusto sentiu o coração despedaçar. Saiu da casa com a determinação de um homem em missão. No hotel, passou a noite inteira pesquisando no laptop, tomando notas furiosas, fazendo ligações. Quando o sol nasceu, ele já tinha um plano. Sofia não passaria mais um dia sequer naquele inferno disfarçado de lar. O sol ainda não havia despontado quando Augusto acordou no pequeno hotel de Tiradentes. Na verdade, mal conseguira dormir, atormentado pelas imagens de Sofia, os olhos vazios, as manchas nos braços, o medo em cada gesto. Durante a madrugada, pesquisara obsessivamente sobre direitos da criança, conselho tutelar, processos de transferência de guarda. Como um homem habituado a resolver problemas com dinheiro e influência, sentiu-se impotente diante da burocracia do sistema.
Após um café da manhã intocado, dirigiu até São João del Rei, cidade maior nas proximidades. O GPS o guiou até um edifício antigo, restaurado na área central, onde ficava o escritório da advogada que seu contato em Belo Horizonte recomendara com urgência, doutora Camila Rezende, especialista em direito de família. A sala de espera contrastava com os escritórios luxuosos a que estava acostumado. Paredes de pedra expostas, móveis simples mas elegantes, brinquedos organizados em um canto. Uma jovem secretária o recebeu. Senhor Mendonça, a doutora Camila está aguardando. Camila Rezende tinha 40 anos, cabelos crespos presos em um coque profissional e olhos perspicazes por trás dos óculos de armação grossa. Seu aperto de mão foi firme, seu olhar avaliador. Meu colega de Belo Horizonte me explicou por alto sua situação, disse ela, indicando a cadeira à sua frente. Mas preciso ouvir todos os detalhes diretamente do senhor. Durante a hora seguinte, Augusto relatou tudo. A perda de Elisa, a decisão de deixar Sofia com Berenice, os anos de ausência, a visita do dia anterior. A cada palavra, sentia o peso da própria negligência. A advogada ouvia com atenção clínica, fazendo anotações ocasionais sem julgamento aparente. Senhor Mendonça, ela falou finalmente, vou ser direta. O senhor está em uma posição legalmente complicada. Por quê? Sou o pai biológico. Sim, mas formalmente concordou com a tutela de Berenice Almeida há 6 anos. Durante esse período, suas visitas foram praticamente inexistentes, conforme o senhor mesmo admite. Aos olhos da lei, isso pode ser interpretado como abandono. As palavras atingiram Augusto como um soco no estômago. Mas enviei dinheiro mensalmente, generosamente. Para prover financeiramente e exercer a paternidade são coisas distintas aos olhos da justiça, explicou Camila, sem suavizar a realidade. Contudo, continuou, se o que presenciou configura negligência ou abuso, temos base para uma ação imediata. Precisamos de provas. Que tipo de provas? Documentação das condições em que encontrou sua filha. Testemunhas que possam atestar os maus tratos. Laudos médicos confirmando negligência. Registros escolares indicando problemas. Augusto passou as mãos pelo rosto, sentindo o cansaço da noite insone. Como começamos? Primeiro, uma denúncia formal ao Conselho Tutelar. Segundo, precisamos documentar tudo. Fotografe o ambiente onde Sofia vive, registre suas interações, busque vizinhos ou professores que possam ter observado algo. Terceiro, se possível, um exame médico independente. E enquanto isso ela continua lá, naquela situação? Camila suspirou, compreendendo sua angústia. Infelizmente, processos legais exigem tempo. Remover uma criança de sua residência sem ordem judicial pode complicar seu caso. Não posso simplesmente levá-la comigo? Sou o pai. Legalmente, não. A tutora tem a guarda oficial. Qualquer ação precipitada poderia ser interpretada como interferência ilegal na tutela. Augusto levantou-se andando inquieto pela sala. E se ela estiver em perigo imediato? Nesse caso, o Conselho Tutelar pode intervir rapidamente. Por isso precisamos de provas concretas, Sr. Mendonça. Após mais orientações detalhadas, Augusto saiu do escritório com um plano estruturado. Primeiro visitar o Conselho Tutelar local. Depois retornar à casa de Berenice, com o pretexto de passar mais tempo com Sofia, documentando discretamente tudo o que pudesse. O Conselho Tutelar funcionava em um prédio modesto próximo à Prefeitura de Tiradentes. Lá, Augusto conheceu Márcia Oliveira, conselheira tutelar de meia-idade, com expressão maternal e olhar experiente. Compreendo sua preocupação, Sr. Mendonça, disse ela após ouvir seu relato. Mas precisamos seguir protocolos. Faremos uma visita à residência para a avaliação preliminar. Quando? Não podemos informar a data exata. Visitas surpresas são mais eficazes para avaliar a situação real. E se acontecer algo com minha filha enquanto esperamos? Márcia olhou-o com seriedade. O senhor tem meu número. Qualquer emergência, entre em contato imediato. Frustrado com a lentidão burocrática, mas determinado, Augusto seguiu para seu próximo objetivo: documentar tudo. Comprou uma câmera discreta com zoom potente e voltou para as proximidades da casa de Berenice. De um café com vista parcial para o quintal, fotografou Sofia, estendendo roupas pesadas sob o sol forte.
carregando baldes limpando a área externa. Através da lente, percebeu detalhes que haviam escapado no dia anterior. A magreza extrema, a postura curvada de quem carrega peso demais, o olhar constantemente vigilante. Quando se preparava para sair, foi abordado por uma senhora de cabelos brancos e postura ereta, que se sentara discretamente à mesa vizinha. "O senhor é o pai da menina, não é?" perguntou em voz baixa. Augusto tensionou-se. "Como sabe?" "Sou Francisca Menezes. Moro na Casa Amarela, vizinha de Berenice." Ela indicou com a cabeça uma construção colonial próxima. "Vi o senhor ontem, e a semelhança com a menina é inconfundível." Augusto estudou a idosa com cautela. "Conhece minha filha?" "Conheço o suficiente para saber que aquela casa não é lugar para uma criança." Dona Francisca aproximou-se, baixando ainda mais a voz. "Há anos observo. No início pensei que fossem só regras rígidas de educação. Depois, ela balançou a cabeça, deixando a frase incompleta. Por que nunca denunciou?" Um olhar de culpa cruzou o rosto enrugado. "Tentei uma vez. Berenice tem influência na cidade. É sobrinha do antigo prefeito. A denúncia foi arquivada como mal-entendido." Augusto sentiu a raiva crescer novamente. "O que mais pode me contar? Venha à minha casa amanhã, quando Berenice levar Sofia à igreja. Tenho algo para mostrar." Naquela tarde, Augusto retornou à casa de Berenice, anunciando que passaria o resto do dia com Sofia para compensar o tempo perdido. A tutora hesitou, mas o valor que ele discretamente deslizou em sua direção, para despesas extras, justificou, pareceu suavizar suas objeções. "Sofia tem tarefas a cumprir", insistiu Berenice. "Tenho certeza que um dia livre não prejudicará sua formação", rebateu ele, mal contendo o sarcasmo. Sofia apareceu vestindo o que claramente era sua melhor roupa. Um vestido simples, desbotado de tantas lavagens, mas limpo. Seus cabelos estavam penteados e presos com uma fita, mas nada disfarçava a palidez ou os olhos assustados. "Vamos ao parque?" convidou Augusto. A pergunta soou estranha até para ele. Um pai perguntando à própria filha se podiam ir ao parque, como se fossem estranhos em um primeiro encontro. Sofia olhou para Berenice, buscando aprovação. "Vá", autorizou a tutora. "Voltem antes das 6. Ela precisa ajudar com o jantar." Caminhando pela cidade histórica, Augusto tentava desesperadamente estabelecer conexão com a filha. Sofia respondia educadamente, mas com frases curtas, ensaiadas. No parque sentaram-se em um banco afastado. "Sofia", começou ele gentilmente, "você está feliz morando com tia Berenice?" A menina ficou tensa imediatamente. "Tia Berenice cuida bem de mim." "Não foi o que perguntei, querida. Perguntei se você está feliz." Sofia olhou ao redor como se verificasse se estavam realmente sozinhos. "A senhora disse que não devo reclamar, que devo ser grata pelo teto e comida." "A senhora?" "Tia Berenice não gosta que a chame de tia. Diz que não temos realmente parentesco." Augusto respirou fundo. "Sofia, se algo estiver errado, você pode me contar. Sou seu pai, estou aqui para protegê-la." Os olhos da menina encheram-se de lágrimas que ela rapidamente conteve, como se chorar fosse proibido. "O senhor vai embora de novo." A frase simples despedaçou o que restava do coração de Augusto. "Não, Sofia, não vou embora. Vim para ficar com você." Ela o olhou com desconfiança aprendida da maneira mais dura. "Todos dizem coisas e depois..." Sua voz falhou. Augusto arriscou segurar sua mão pequena e calejada. Ela não recuou, mas também não retribuiu o gesto. "Prometo que desta vez é diferente", disse, sentindo o peso de cada palavra. "Vou consertar meus erros." Na sorveteria, Augusto observou Sofia devorar o sorvete com avidez mal disfarçada, como quem raramente tem acesso a tais luxos. Entre perguntas cuidadosas, descobriu fragmentos da rotina da filha. Acordar às 5 para preparar o café de Berenice, limpar a casa inteira antes da escola, cozinhar, lavar, passar, alimentar os animais. Estudar à noite, quando já estava exausta. Quando retornaram à casa, Berenice os aguardava na varanda como uma sentinela. 6h10, observou, consultando ostensivamente o relógio. "Assuma a responsabilidade pelo atraso", respondeu Augusto. "Amanhã voltarei para continuarmos nosso passeio." "Amanhã temos missa e depois compromissos", cortou Berenice. "Talvez na próxima semana."
Estarei aqui às 2 depois da missa, insistiu ele, num tom que não admitia contestação. Empresário acostumado a comandar, usava agora essa autoridade natural contra a tutora. Sofia precisa conhecer o pai. Quando Sofia entrou, Berenice segurou o braço de Augusto com força surpreendente. Não alimente expectativas na menina, sibilou. Sabemos que sua visita é temporária. Seu império não se administra sozinho, não é mesmo? E Sofia tem uma vida estruturada aqui. Augusto removeu a mão dela com firmeza. Uma vida de servidão, você quer dizer. Prefiro chamar de preparação para o mundo real. Um mundo que não tem lugar para princesas mimadas. Veremos o que o juiz pensará da sua metodologia educacional. Os olhos de Berenice estreitaram-se. Está me ameaçando? Estou prometendo, respondeu ele, virando as costas e partindo antes que sua raiva explodisse completamente. No hotel, Augusto revisou as fotos tiradas durante o dia, catalogou suas observações e enviou tudo para a doutora Camila. A mensagem que recebeu de volta foi direta. Evidências promissoras, mas precisamos de mais. Continue documentando. Estou preparando a petição inicial, mas um laudo médico fortaleceria muito nosso caso. Deitado na cama, Augusto não conseguia fechar os olhos. A cada vez que tentava, via Sofia carregando baldes pesados. Sofia verificando se Berenice a observava antes de responder qualquer pergunta. Sofia devorando um simples sorvete como se fosse um banquete. Sua filha vivia como serva na casa que deveria ser seu lar, enquanto ele, a centenas de quilômetros, acumulava fortunas. O celular tocou às 23h42. Era Dona Francisca. Senhor Mendonça. Sua voz tremia. Acabo de ver algo que o senhor precisa saber. A menina está sendo castigada pelo atraso de hoje. Está lá fora na chuva que começou lavando o quintal. Augusto levantou-se num salto. Estou indo. Não. A voz da idosa era urgente. Berenice saberá que fui eu quem contou. Venha amanhã como combinamos. Tenho provas mais concretas para lhe mostrar. Provas que nenhum juiz poderá ignorar. Relutante, Augusto concordou. A tempestade que caía lá fora era o presságio perfeito para a tormenta que se formava em seu coração. Uma mistura de culpa, raiva e determinação que não se aplacaria até que Sofia estivesse segura em seus braços. A chuva cessara quando Augusto saiu do hotel na manhã seguinte. As ruas de paralelepípedos de Tiradentes brilhavam úmidas, refletindo o céu que começava a clarear. A cidade colonial despertava lentamente, comerciantes abrindo suas portas, fiéis mais dedicados dirigindo-se à igreja matriz para a primeira missa. Conforme combinado, Augusto aguardou em uma cafeteria com vista para a igreja. Às 8h30, precisamente, viu Berenice e Sofia saírem de casa e caminharem em direção ao templo. Sofia usava um vestido azul claro discreto e carregava uma Bíblia gasta. De longe, poderiam parecer apenas tia e sobrinha indo à missa dominical. Uma cena comum no interior mineiro. Apenas os olhos atentos de Augusto notaram como Sofia mantinha distância regulamentar de Berenice, como seu corpo tenso parecia pronto para esquivar-se a qualquer movimento brusco. Quando as duas entraram na igreja, Augusto dirigiu-se rapidamente à casa amarela vizinha, a propriedade de Berenice. Dona Francisca já o aguardava no portão. Bom dia, Sr. Mendonça. Temos pouco tempo. A missa do Padre Antônio nunca passa de 1 hora. A casa da senhora era o oposto da de Berenice. Menor, mais simples, mas acolhedora. Fotos de família decoravam as paredes, plantas floresciam em vasos coloridos, e o cheiro de café recém-passado preenchia o ambiente. Por aqui, indicou ela, conduzindo-o a uma pequena sala de estar. No canto, uma escrivaninha sustentava um monitor conectado a um computador que parecia deslocado no ambiente tradicional. Meu neto instalou câmeras de segurança para mim há 2 anos, explicou, sentando-se diante do monitor. Sou viúva e moro sozinha, ele se preocupa. O sistema grava tudo o que acontece na rua e parte do quintal da frente. E também, ela hesitou, parte do quintal lateral de Berenice. Augusto sentou-se ao lado dela, tenso. E o que essas câmeras registraram? Primeiro preciso que entenda algo. Dona Francisca virou-se para encará-lo, olhos cansados, mas firmes. Sou professora aposentada. Trabalhei 40 anos com crianças. Sei reconhecer quando algo está errado,
Mas também sei os limites da minha intervenção. Por que não conseguiu ajudar minha filha antes? A senhora suspirou. Tentei, acredite. Fiz denúncias anônimas que foram arquivadas. Ofereci ajuda a Sofia quando a encontrava, mas ela sempre dizia que estava tudo bem, claramente aterrorizada. Berenice tem influência aqui. Família tradicional, parentes na política local. Ninguém queria confrontá-la. Mas agora está disposta a me ajudar, porque você é o pai. Tem legitimidade que eu não tenho. Ela virou-se para o computador. O que vou mostrar não é fácil de assistir. Nos vídeos datados das últimas semanas, Augusto viu cenas que fizeram seu estômago revirar. Sofia varrendo a calçada sob chuva forte, carregando sacos de lixo quase maiores que ela própria, sendo repreendida com violência verbal quando um vaso quebrou acidentalmente. Em uma sequência particularmente perturbadora, Berenice arrastava Sofia pelo braço depois de a menina aparentemente demorar demais para retornar de um recado. Meu Deus, murmurou Augusto, passando as mãos pelo rosto. Como deixei isso acontecer? Há mais, disse Dona Francisca gravemente. Olhe esta gravação de ontem à noite, após vocês voltarem do passeio. O vídeo noturno mostrava Sofia no quintal, sob chuva intensa, esfregando o pátio de pedras com uma escova, enquanto Berenice observava da varanda coberta, bebendo algo que parecia ser vinho. A cena durou quase meia hora, até que a menina, encharcada e tremendo visivelmente mesmo na gravação de baixa qualidade, foi finalmente autorizada a entrar. Esse foi o castigo pelo atraso de 10 minutos, explicou Dona Francisca. Augusto sentiu a bile subir a garganta. Preciso de cópias de tudo isso. Já preparei. Ela entregou-lhe um pendrive. Está tudo aqui, com datas e horários. E tem mais uma coisa. A idosa levantou-se com alguma dificuldade e foi até uma gaveta de onde retirou um caderno escolar simples de capa azul. Encontrei isto no meu jardim há 3 semanas. Sofia deve ter jogado pela janela durante um dos castigos. É um tipo de diário. Augusto pegou o caderno com mãos trêmulas. Nas primeiras páginas, em uma caligrafia infantil cuidadosa, estavam relatos simples do dia a dia. Conforme avançava, porém, o conteúdo ficava mais sombrio. Hoje não consegui terminar de limpar o banheiro antes da senhora voltar. Fiquei sem jantar. A senhora disse que sou ingrata, que deveria agradecer por não estar em um orfanato, que papai não me quis. Quebrei um prato hoje. A senhora ficou muito brava. Dormi na lavanderia. Estou com fome. Sobrou só um pouco de arroz para minha janta. A última entrada era de apenas 1 semana atrás. Fiz 11 anos hoje. Ninguém lembrou. Sonhei que mamãe estava viva e papai vinha nos buscar. Augusto fechou o caderno, incapaz de continuar. A culpa o sufocava. Posso ficar com isso? É por isso que o mostrei, assentiu Dona Francisca. Use para salvar aquela menina. O som do sino da igreja anunciando o fim da missa interrompeu a conversa. Vá, apressou a senhora. Estarei disponível para testemunhar quando for necessário. Augusto guardou o pendrive e o diário cuidadosamente e saiu pelos fundos da casa para evitar ser visto. Em vez de retornar diretamente ao hotel, dirigiu-se à pequena escola municipal onde, segundo suas pesquisas, Sofia estudava. Apesar de ser domingo, havia movimento no prédio simples, uma feira de ciências sendo preparada para a semana seguinte. Augusto identificou-se na secretaria como pai de Sofia Mendonça e pediu para falar com a professora da filha. Luísa Teixeira, informou a funcionária, consultando um registro. Ela está na sala 8, preparando os projetos. A professora Luísa, uma jovem de cerca de 30 anos, arrumava cartazes quando Augusto bateu à porta. Posso ajudar? Perguntou ela, ajustando os óculos de armação colorida. Sou Augusto Mendonça, pai de Sofia. O rosto da professora demonstrou imediata surpresa, seguida de algo que parecia alívio. Senhor Mendonça, que bom finalmente conhecê-lo. Sofia mencionou que o senhor estava na cidade. Ela falou sobre minha visita. Brevemente. Sofia fala muito pouco, na verdade. Luísa indicou uma cadeira. Por favor, sente-se. Imagino que queira saber sobre o desempenho escolar dela. Na verdade, quero saber sobre tudo, disse Augusto, sentando-se. Como ela está na escola, se tem amigos, se parece... Bem. Luísa hesitou, medindo as palavras. Sofia é extremamente inteligente. Suas notas são exemplares.
principalmente em português e matemática. Mas socialmente, a professora fez uma pausa. Ela não interage muito com as outras crianças. Sempre parece cansada, muitas vezes cochila durante as aulas. Traz lanches inadequados quando traz. Falta com frequência, sempre com justificativas de tarefas domésticas. E a escola nunca questionou essas faltas? Questionamos. A senhora Almeida sempre tem explicações convincentes. E Sofia nunca contradiz a tutora. Mas você suspeitava que algo estava errado, deduziu Augusto. Luísa respirou fundo. Como professora, sou obrigada por lei a reportar qualquer suspeita de abuso. Fiz isso 2 vezes nos últimos 3 anos. E o que aconteceu? Visitas agendadas do Conselho Tutelar que não resultaram em nada. A senhora Almeida é muito preparada. A casa fica impecável. Sofia aparece bem vestida e instruída a dizer que está tudo bem. Mas você não acreditou. Conheço minhas crianças. Senhor Mendonça, sei quando estão sofrendo, mesmo que não possam ou não saibam expressar. Luísa abriu uma gaveta e retirou uma pasta. Tenho documentado tudo. Dias em que Sofia chegou com hematomas, dias sem lanche, trabalhos escolares com temas recorrentes de abandono, desenhos preocupantes. Augusto examinou a pasta, sentindo-se simultaneamente grato pela dedicação da professora e devastado pelas evidências de sofrimento que se acumulavam. Por que está me mostrando isso agora? Porque você está aqui, respondeu Luísa simplesmente. Porque Sofia sorriu pela primeira vez em anos quando contou que havia visto o pai. Foi um sorriso pequeno, assustado, mas real. É porque... Ela hesitou. Recebi uma ligação da doutora Camila Rezende ontem à noite. Augusto ergueu as sobrancelhas, surpreso. Somos amigas desde a faculdade, explicou Luísa. Quando ela me contou sobre seu caso, percebi que finalmente tínhamos uma chance real de ajudar Sofia. Você testemunharia? Com certeza. E posso fornecer cópias de tudo isso. Ela indicou a pasta. Há algo mais que você deveria ver. Luísa retirou um desenho feito com giz de cera. Mostrava 3 figuras. Uma mulher de cabelos escuros com asas de anjo, um homem de terno ao lado de um prédio grande e uma menina pequena entre grades que pareciam uma jaula. Sofia desenhou isso há 2 meses. Quando pedi que representassem família, explicou Luísa. A professora anterior me alertou sobre os desenhos dela. Então comecei a guardá-los. Augusto observou a figura angelical que representava Elisa e a representação dele próprio, distante, ao lado do que, presumivelmente, era seu império empresarial. Sofia presa em uma jaula. A mensagem era clara demais para ser ignorada. Há algo mais, disse Luísa hesitante. Algo que aconteceu na sexta-feira, antes de sua chegada. Sofia desmaiou durante a educação física. Nada grave, aparentemente. A enfermeira atribuiu à falta de alimentação adequada. Mas quando a examinamos, ela fez uma pausa. Havia marcas nas costas dela. Marcas de cinto. Augusto sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Vocês reportaram? Imediatamente. O Conselho Tutelar agendou uma visita para amanhã. Amanhã? Augusto levantou-se. Precisamos de ação agora, hoje. Concordo plenamente, disse Luísa. Mas temos que seguir os protocolos legais. Ou Berenice poderá reverter qualquer decisão judicial alegando irregularidades procedimentais. Frustrado, mas entendendo o argumento, Augusto organizou com Luísa a estratégia para o dia seguinte. Ela estaria presente durante a visita do Conselho Tutelar, assim como Dona Francisca. A doutora Camila já havia sido notificada e preparava a documentação necessária. Ao sair da escola, Augusto recebeu uma mensagem de Dona Francisca. Elas voltaram da missa. Berenice saiu novamente sozinha, provavelmente para o almoço dominical na casa da irmã. Sofia ficou. Parece estar fazendo faxina. Uma nova mensagem chegou logo em seguida. A menina parece febril, está tossindo. Consequência da chuva de ontem à noite, imagino. Augusto sentiu o sangue ferver. Sofia estava doente, sozinha, ainda sendo forçada a trabalhar após passar a noite anterior na chuva como castigo. A ideia de esperar até o dia seguinte, seguindo protocolos e procedimentos, enquanto sua filha sofria, tornou-se insuportável. Dirigindo de volta ao centro histórico, parou o carro a uma distância segura da casa de Berenice. Uma decisão formava-se em sua mente.
Uma decisão que poderia complicar o processo legal, mas que seu instinto paterno, finalmente desperto após anos de dormência, exigia que tomasse. Sofia não passaria mais uma noite naquela casa. Não importavam as consequências. Augusto Mendonça, que construíra um império seguindo regras e procedimentos, estava prestes a quebrá-los todos pelo bem mais precioso que jamais possuíra, a filha que por tanto tempo negligenciara. O ímpeto de Augusto foi interrompido pelo toque do celular. Era a doutora Camila. Sr. Mendonça, onde está? Próximo à casa de Berenice. Minha filha está lá doente, sozinha, sendo forçada a trabalhar depois de passar a noite na chuva. A raiva transparecia em cada palavra. Entendo sua indignação, respondeu Camila com voz calma, mas firme. Mas preciso que me escute atentamente. Consegui antecipar a visita do Conselho Tutelar para hoje. A conselheira Márcia está a caminho, junto com um médico do posto de saúde local. Chegarão em aproximadamente 20 minutos. Augusto respirou fundo, tentando controlar o impulso de invadir a casa. Estarei lá. Não, Sr. Mendonça. Sua presença durante a inspeção inicial pode ser contraproducente. Berenice poderia alegar perseguição ou coação. Deixe que os profissionais façam seu trabalho primeiro. E se ela impedir a entrada deles? E se preparar Sofia para mentir novamente? Berenice não está em casa neste momento, correto? E visitas do Conselho Tutelar não precisam de autorização prévia em casos de denúncia de risco. Eles têm autoridade para entrar e avaliar. Relutante, Augusto concordou em aguardar no hotel. Desligou o telefone com a sensação de estar abandonando Sofia mais uma vez, mesmo sabendo que a estratégia legal era necessária. No hotel, os minutos arrastavam-se como horas. Augusto andava de um lado para outro, verificando compulsivamente o celular. Após o que pareceu uma eternidade, recebeu a mensagem de Camila. Inspeção realizada. Venha ao Conselho Tutelar agora. No pequeno prédio municipal, encontrou Márcia Oliveira com expressão grave, acompanhada de um homem de meia-idade que se apresentou como Dr. Paulo Ribeiro. Sr. Mendonça, começou Márcia, fizemos uma visita não anunciada à residência da Sra. Almeida. Como ela não estava presente, fomos recebidos por Sofia, que inicialmente hesitou em nos deixar entrar, afirmando que não tinha permissão para receber visitas. Explicamos nossa função e autoridade, continuou ela, e realizamos uma inspeção completa do imóvel. As condições são preocupantes. Preocupantes? Augusto não conseguiu conter o sarcasmo. Legalmente preciso ser precisa em minha avaliação, explicou Márcia pacientemente. Documentamos um padrão consistente com negligência e possíveis maus-tratos. Possíveis? O Dr. Paulo interveio. Realizei um exame preliminar em Sofia com o consentimento dela. A menina apresenta sinais de desnutrição leve a moderada, desidratação e múltiplos hematomas, em diferentes estágios de cicatrização nas costas, braços e pernas. Além disso, acrescentou, ela está com infecção respiratória, provavelmente resultado de exposição recente a intempéries. Prescrevemos medicação e recomendamos acompanhamento. E ela continua lá. A voz de Augusto elevou-se. Com tudo isso que vocês comprovaram, minha filha continua naquela casa? Márcia suspirou. Entendo sua frustração, Sr. Mendonça, mas há procedimentos. Não podemos simplesmente remover uma criança sem ordem judicial, exceto em casos de perigo iminente. Isso não é perigo iminente? A Sra. Almeida retornou durante nossa visita, explicou Márcia. Foi informada das constatações e dos tratamentos médicos necessários. Ela se comprometeu a seguir todas as recomendações e está ciente de que estará sob monitoramento constante. Augusto passou as mãos pelo rosto, incrédulo. Então ela maltrata minha filha por anos. Vocês finalmente comprovam isso. E a solução é dar um tapinha no pulso dela e dizer, não faça mais isso. Sr. Mendonça, interveio Camila, que permanecera silenciosa até então. Estamos construindo um caso sólido. O Dr. Paulo elaborará um laudo médico detalhado. A conselheira Márcia produzirá um relatório oficial, que amanhã entraremos com pedido de medida protetiva urgente na Vara da Infância e Juventude. Amanhã, repetiu Augusto, a palavra soando como uma sentença. E esta noite? O que impede Berenice de punir Sofia por ter nos deixado entrar? Por ter permitido o exame médico?
Informei explicitamente à Sra. Almeida que qualquer retaliação resultará em remoção imediata da criança, afirmou Márcia. Além disso, programei uma visita surpresa para amanhã cedo, antes mesmo da audiência. Augusto sabia que não havia mais nada a fazer naquele momento. Legalmente, suas mãos estavam atadas. Agradeceu ao médico e à conselheira e saiu com Camila para discutir os próximos passos. Quero tentar visitá-la agora, disse, já no carro. Ver como está sendo tratada após a inspeção. É seu direito como pai, concordou Camila. Mas mantenha a calma. Qualquer confronto agora poderia prejudicar nosso caso amanhã. Na casa colonial, Berenice os recebeu com frieza estudada. A mulher havia claramente ajustado sua estratégia após a visita do conselho tutelar. Sofia está descansando conforme orientação médica, informou. Não pode receber visitas agora. Sou o pai dela, respondeu Augusto contendo a raiva. Tenho direito de vê-la. O senhor aparentemente esqueceu esse direito por 6 anos, rebateu Berenice com um sorriso amargo. Mas se insiste. 5 minutos apenas. Ela precisa de repouso. O quarto, o mesmo sótão adaptado que vira antes, agora tinha um aquecedor portátil ligado e mais alguns cobertores na cama simples. Sofia estava deitada, pálida, com olheiras profundas contrastando com a pele branca. Uma bandeja com um copo d'água e medicamentos repousava ao lado. Pai? Murmurou ela, surpresa com a visita. Oi, querida. Augusto sentou-se cuidadosamente na beirada da cama. Como está se sentindo? Melhor, respondeu automaticamente, como quem foi instruído sobre o que dizer. Seu olhar, porém, dizia outra coisa. Havia medo ali. Aí uma súplica silenciosa. O médico disse que você precisa tomar os remédios direitinho e descansar, falou ele, notando que Berenice permanecia à porta, observando. Sofia assentiu, tossindo levemente. A senhora está cuidando de mim, disse, olhando rapidamente para Berenice. Augusto percebeu a dinâmica. Sua filha estava encenando, dizendo o que sabia que deveria dizer sob vigilância. Sentiu o coração apertar. Amanhã voltarei para ver como está, prometeu, segurando a mão pequena e febril. Descanse, ok? Quando saíam, Augusto notou que Berenice trancou a porta do quarto. O som da chave girando na fechadura ecoou como um tiro em seu peito. Medida preventiva, justificou ela, notando seu olhar. Na febre, ela poderia levantar-se desorientada e cair da escada. Ou poderia tentar escapar, sugeriu Augusto, incapaz de conter-se. Os olhos de Berenice endureceram. O senhor está excedendo seus limites, Sr. Mendonça. Legalmente. Ainda sou a tutora responsável por Sofia. Por enquanto, respondeu ele, sustentando o olhar. Do lado de fora, no carro, Camila tentou acalmá-lo. Isso foi um teatro montado para o conselho tutelar. O aquecedor, os medicamentos, tudo colocado às pressas para aparentar cuidado. E o cadeado. Também é uma medida preventiva? Fotografei, respondeu Camila. Mais uma evidência para nosso caso amanhã. Augusto deixou a advogada em seu escritório e retornou ao hotel, sentindo-se derrotado e impotente. Como conseguiria dormir sabendo que Sofia estava trancada naquele sótão, doente, possivelmente aterrorizada? Decidiu que não poderia simplesmente esperar. Voltou ao carro e estacionou a uma distância discreta da casa de Berenice, determinado a vigiar durante a noite. Por volta das 22h, recebeu uma mensagem de Dona Francisca. As luzes da sala continuam acesas. Berenice parece estar fazendo ligações. Está agitada. 1 hora depois, nova mensagem. Acaba de sair um carro da garagem. Berenice está saindo. Augusto endireitou-se, alerta. Era incomum alguém sair tão tarde em uma cidade pequena como Tiradentes. Mais incomum ainda deixar uma criança doente sozinha. Esperou alguns minutos para ter certeza de que Berenice realmente havia partido e aproximou-se da casa. Do lado externo, tudo parecia quieto. As luzes do andar superior, onde ficava o sótão, estavam apagadas. Augusto deu a volta, procurando alguma forma de verificar se Sofia estava bem. Foi então que notou um detalhe inquietante. A escada externa que levava ao pequeno jardim dos fundos estava coberta por uma lona plástica. A chuva havia parado há horas. Não havia necessidade para aquilo. Intrigado, aproximou-se e levantou a lona. O que viu gelou seu sangue. Sofia estava lá, adormecida ou inconsciente,
usando apenas uma camisola fina deitada sobre os degraus de pedra. Ao seu lado, um balde com água e uma escova indicavam claramente o trabalho que deveria realizar mesmo doente. Augusto correu até ela, tocando seu rosto. Estava queimando de febre. Sofia! Chamou suavemente, sentindo o pânico crescer. Sofia, acorde. A menina abriu os olhos lentamente, desorientada. Pai? Murmurou a voz rouca. A senhora. Disse que eu precisava terminar. Antes dela voltar, tossiu violentamente. Sem pensar duas vezes, Augusto pegou-a nos braços. Sofia estava tão leve que mal sentia seu peso. Uma criança de 11 anos que pesava como uma de 6. Seu corpo tremia de febre e frio. Vou levar você daqui, disse ele decidido. Agora. Mas a senhora... Sofia tentou protestar fracamente. Nunca mais vai machucá-la, prometeu Augusto, carregando-a para o carro. No veículo, envolveu-a com seu casaco. Sofia tossia continuamente, sua respiração laboriosa preocupando-o ainda mais. Vou levar você ao hospital, disse, ligando o carro. Não, pediu Sofia, agarrando-se à manga de sua camisa com força surpreendente. Ela vai me encontrar lá. Sempre diz que se eu contar a alguém vai me mandar para um lugar pior. O medo nos olhos da filha era tão genuíno que Augusto reconsiderou. Um hospital público significaria registros, perguntas. Possível contato com Berenice como tutora legal. Precisava de um médico, mas também de discrição. Pegou o celular e ligou para o Dr. Paulo explicando a situação. O médico, após a hesitação inicial, concordou em encontrá-los em seu consultório particular. O que você fez é tecnicamente ilegal, advertiu o médico enquanto examinava Sofia. Remover uma criança da custódia legal sem autorização judicial. Olhe, para ela, interrompeu Augusto. Encontrei-a deitada em uma escada externa, com febre alta, sendo forçada a limpar o quintal. Isso é tentativa de homicídio! O médico suspirou, aplicando o estetoscópio. Pneumonia inicial, diagnosticou. Precisará de antibióticos intravenosos e monitoramento. Deveria estar hospitalizada. Não posso levá-la a um hospital agora. Berenice tem influência local. Poderia forçar o retorno dela. Dr. Paulo considerou a situação olhando para a menina que tremia na maca. Tenho um quarto de repouso aqui no consultório, para procedimentos menores. Posso mantê-la em observação durante a noite e administrar os medicamentos. Farei qualquer coisa, pagarei qualquer valor, assegurou Augusto. Não se trata de dinheiro, respondeu o médico. Trata-se de fazer o certo por esta criança. Enquanto Sofia recebia o tratamento, Augusto ligou para Camila, relatando os acontecimentos. A advogada ficou em silêncio por alguns segundos. Senhor Mendonça, entendo completamente por que fez isso, mas legalmente. Ela teria morrido, doutora Camila, interrompeu ele. Doente com febre alta, deixada do lado de fora para terminar a limpeza. Compreendo que agora temos mais uma prova concreta da negligência criminosa de Berenice. Documentarei tudo, o testemunho do Dr. Paulo, a condição em que encontrou Sofia. Mas precisamos agir rápido. Assim que Berenice descobrir que Sofia não está lá, registrará um boletim de ocorrência por sequestro. Sequestro? Sou o pai dela. Sem a guarda legal, tecnicamente sim. Nossa audiência está marcada para amanhã às 13h. Consegue manter Sofia escondida até lá? Augusto olhou para a filha, que finalmente dormia sob efeito dos medicamentos. A respiração ainda difícil, mas melhor do que antes. Sim, não vou deixá-la. Após desligar, sentou-se ao lado da cama improvisada, segurando a mão pequena e frágil de Sofia. Como havia permitido que isso acontecesse? Como pudera abandonar sua própria filha, delegando sua criação a uma mulher que mal conhecia, apenas para evitar enfrentar a dor da perda de Elisa? Dr. Paulo retornou verificando os sinais vitais de Sofia. A febre está cedendo. Os antibióticos estão funcionando. Ela vai ficar bem? Perguntou Augusto, a voz embargada. Fisicamente, sim. Com um tratamento adequado, a pneumonia deve regredir completamente. O médico fez uma pausa, mas o trauma psicológico... Isso levará mais tempo. Muito mais. Augusto assentiu, compreendendo a extensão do dano que sua negligência causara. Vou compensá-la, prometeu, mais para si mesmo que para o médico. Dedicarei minha vida a isso. Durante a madrugada, enquanto Sofia dormia,
Augusto recebeu várias mensagens de Dona Francisca. Berenice havia retornado, descoberto a ausência de Sofia e entrado em pânico. Acionara a polícia local relatando o sequestro da menina sob seus cuidados. Delegado Monteiro está na casa dela agora, informou a idosa. Estão organizando buscas. Augusto mostrou as mensagens ao Dr. Paulo. Preciso tirá-la daqui. Seu consultório será um dos primeiros lugares que verificarão. O médico concordou. Há um hotel na saída da cidade. Discreto, frequentado principalmente por viajantes comerciais. O dono é meu cunhado. Posso arranjar um quarto sem necessidade de identificação formal. Antes do amanhecer, Augusto transferiu Sofia, ainda fraca, mas consciente, para o hotel indicado. O quarto simples, mas limpo, seria seu refúgio temporário até a audiência. Onde estamos? Perguntou Sofia, sentando-se na cama com dificuldade. Em um lugar seguro, respondeu Augusto. Ninguém vai machucar você aqui. A senhora vai me encontrar, disse Sofia, o medo evidente em sua voz. Ela sempre diz que vai me encontrar, não importa onde eu me esconda. Não desta vez, garantiu Augusto, sentando-se ao lado dela. Nunca mais ela vai chegar perto de você. Prometo. Sofia olhou-o com olhos que haviam visto coisas demais para sua idade. O senhor vai embora de novo? A pergunta simples cortou Augusto mais profundamente que qualquer lâmina. Não, Sofia, nunca mais vou deixar você. Sou seu pai, e demorei tempo demais para entender o que isso realmente significa. A menina não respondeu, mas também não recuou quando ele gentilmente segurou sua mão. Era um começo tênue, frágil como a confiança que tentava reconstruir. Lá fora, o sol começava a nascer sobre as montanhas de Minas Gerais. Em poucas horas enfrentariam a justiça, um empresário poderoso que havia negligenciado a filha por 6 anos, agora tecnicamente um criminoso por tê-la sequestrado para salvá-la. A ironia não escapava a Augusto. Mas olhando para Sofia, que finalmente dormia com expressão serena, livre do medo constante pela primeira vez em anos, ele sabia que faria tudo novamente, sem hesitação. Algumas regras precisavam ser quebradas, quando o que estava em jogo era muito mais precioso que qualquer fortuna ou reputação. O sol já estava alto quando Sofia acordou novamente. Por um momento, o pânico tomou conta de seus olhos. Um ambiente desconhecido, a ausência da rotina rígida imposta por Berenice. Então viu Augusto adormecido na poltrona ao lado da cama e algo em seu olhar mudou. Pai? Chamou baixinho, a voz ainda rouca. Augusto despertou imediatamente. Bom dia! Como está se sentindo? Melhor. Ela tentou sentar-se e ele apressou-se a ajudá-la. Não foi um sonho, então. Não foi. Augusto sorriu, verificando sua temperatura com as costas da mão. A febre havia diminuído consideravelmente. Está com fome? Pedi café da manhã para nós. Sofia olhou para a bandeja na mesa com torradas, frutas, bolo de milho e chocolate quente como se fosse um tesouro impossível. Posso mesmo comer isso tudo? A pergunta inocente foi como uma punhalada. Claro que pode, querida. Tudo o que quiser. Enquanto Sofia comia com cautela, acostumada a rações controladas, Augusto verificou o celular. Havia várias mensagens de Camila, Dona Francisca e do Dr. Paulo. A situação havia escalado rapidamente. Berenice registrara boletim de ocorrência formal por sequestro. A polícia local realizava buscas. Um alerta havia sido emitido com as descrições de Augusto e Sofia. Temos uma audiência hoje, explicou Augusto gentilmente, com uma juíza que vai decidir com quem você vai morar de agora em diante. Sofia parou de comer, tensa. Vou ter que ver a senhora de novo? Provavelmente sim, na audiência. Mas você não vai ficar sozinha com ela nunca mais, prometo. A menina assentiu, mas a preocupação permaneceu em seu rosto. Ela vai dizer que menti, que sou ingrata. Sempre diz que ninguém acreditaria em mim porque sou só uma criança. Desta vez temos provas, assegurou Augusto. E muitas pessoas dispostas a defender você, o Dr. Paulo, sua professora Luísa, Dona Francisca, e eu, principalmente eu. O celular vibrou com uma mensagem de Camila. Situação complicada. Juíza exige presença imediata de Sofia para verificar bem-estar. Delegado com mandado de busca. Traga-a ao fórum agora. Entraremos pela entrada lateral. Augusto respirou fundo. A hora da verdade havia chegado mais cedo do que esperava. Sofia, precisamos ir ao fórum agora.
A juíza quer te ver. O medo retornou aos olhos da menina. Vão me levar de volta para ela? Não, garantiu com mais confiança do que realmente sentia. Mas precisamos seguir as regras agora para garantir que você nunca mais volte para aquela casa. Ajudou Sofia a vestir-se com roupas novas que comprara na noite anterior. Calça jeans, camiseta, casaco e tênis. Tudo simples, mas de qualidade infinitamente superior ao que ela usava na casa de Berenice. A menina tocou as peças como se fossem feitas de seda preciosa. Nunca tive roupas novas assim, comentou maravilhada. A senhora sempre dizia que era desperdício, que eu estragava tudo. Mais uma revelação que cortava o coração de Augusto. De agora em diante você terá tudo o que precisar, Sofia. Tudo. O Fórum de São João del Rei era um edifício imponente no centro da cidade. Conforme combinado, Camila os aguardava na entrada lateral, acompanhada por uma oficial de justiça. Senhor Mendonça, a advogada cumprimentou formalmente, olhos demonstrando alívio, ao ver Sofia aparentemente bem. Esta é a doutora Simone, oficial designada pela doutora Eleonora Peixoto para acompanhar Sofia. A oficial, uma mulher de meia idade com expressão gentil, abaixou-se para ficar na altura de Sofia. Olá, Sofia, poderia vir comigo? A juíza quer conversar com você. O pânico tomou conta do rosto da menina. Ela agarrou a mão de Augusto. Não quero ir sozinha! Seu pai pode acompanhá-la até a sala, assegurou a oficial. Mas a conversa com a juíza será particular. É um procedimento padrão para que você possa falar livremente. Sofia olhou para Augusto, buscando confirmação. Ele assentiu encorajadoramente, embora seu próprio coração estivesse apertado. Está tudo bem. Diga apenas a verdade como aconteceu. Estarei esperando bem aqui. Enquanto Sofia seguia com a oficial, Camila puxou Augusto para uma sala de reuniões vazia. Situação crítica, explicou rapidamente. Berenice mobilizou recursos consideráveis. Tem um advogado importante de Belo Horizonte, alegando que você é pai ausente, que apareceu repentinamente para perturbar a vida estável da criança, e que o suposto sequestro demonstra desequilíbrio emocional. Desequilíbrio emocional? Encontrei minha filha com pneumonia, sendo forçada a esfregar um quintal na chuva. E temos como provar isso, acalmou-o Camila. O Dr. Paulo está aqui para testemunhar. Luísa também, com toda a documentação escolar. Dona Francisca trouxe os vídeos. O Conselho Tutelar apresentou o relatório contundente. A porta abriu-se e um homem de terno entrou, o promotor de justiça designado para o caso. Senhor Mendonça? Sou Rafael Campos. Preciso de sua declaração formal sobre os eventos da noite passada. Durante a hora seguinte, Augusto detalhou minuciosamente tudo. O estado em que encontrara Sofia, a decisão de levá-la, o diagnóstico médico. O promotor anotava tudo com expressão grave. Tecnicamente, o senhor cometeu uma ilegalidade, observou finalmente. Mas, dadas as circunstâncias extraordinárias, vou recomendar à juíza que considere a ação como medida protetiva de urgência, retroativamente justificável. O alívio de Augusto durou pouco. Logo em seguida, 2 policiais entraram na sala. Augusto Mendonça? Perguntou o mais velho, identificando-se como delegado Monteiro. Está detido por violação de tutela legal e remoção não autorizada de menor. Isso é realmente necessário? Interveio o promotor. Estamos em processo de audiência especial. Há um boletim de ocorrência registrado e mandado expedido, respondeu o delegado inflexível. Cumpro ordens judiciais, doutor. Augusto não resistiu quando as algemas foram colocadas. Olhou para Camila preocupado. E Sofia? Está com a juíza, assegurou ela. Não será entregue a Berenice sem decisão judicial. Fique tranquilo e coopere. E isso ajudará nosso caso. Enquanto era escoltado, Augusto viu Berenice no corredor acompanhada de um advogado de aparência arrogante. Ela sorriu com satisfação ao vê-lo algemado. Mas o sorriso vacilou quando notou o promotor e a equipe do Conselho Tutelar acompanhando o caso. Na delegacia, Augusto foi tratado com formalidade profissional, nem hostilidade nem favorecimento. Permitiram que fizesse uma ligação. E ele contatou seu advogado corporativo em Belo Horizonte, que prometeu enviar um especialista criminal imediatamente. As horas na cela simples foram um exercício de paciência e reflexão. Augusto pensava em Sofia
em como ela provavelmente estaria assustada, confusa com os procedimentos judiciais. Pensava em Elisa e em como havia falhado com ambas. A esposa, ao não estar presente durante sua doença progressiva, sempre ocupado com negócios. A filha, ao abandoná-la quando mais precisava de estabilidade e amor. Como pude ser tão cego? Tá murmurou para as paredes cinzentas. O império financeiro que construíra agora parecia vazio e sem sentido. No meio da tarde, o advogado enviado de Belo Horizonte chegou trazendo notícias. A audiência está em andamento. Sofia prestou depoimento por quase 2 horas, extremamente detalhado para uma criança de sua idade. O laudo médico confirmou pneumonia, desnutrição crônica e múltiplos hematomas consistentes com abuso físico prolongado. E Berenice nega tudo, claro. Alega que os ferimentos são resultado de brincadeiras normais da idade, que a pneumonia foi contraída na escola e que você apareceu repentinamente, perturbando a rotina estável, o que causou estresse emocional na menina. Alguém acredita nela? Aparentemente não, especialmente depois que a professora Luísa apresentou o diário de Sofia e desenhos feitos ao longo dos anos, demonstrando o padrão consistente de medo e negligência. E os vídeos da senhora Francisca são impactantes. Augusto respirou aliviado. E quando serei ouvido? Estamos trabalhando nisso. A juíza Eleonora é conhecida por ser meticulosa, mas justa. Não tomará uma decisão sem ouvir todas as partes. No final da tarde, Augusto foi transferido para o fórum, ainda sob custódia policial. A sala de audiências estava cheia. Além do juiz, promotor e advogados, havia representantes do conselho tutelar, assistentes sociais e várias testemunhas. Sofia não estava presente, provavelmente retirada para ser poupada do confronto direto. Berenice lançou-lhe um olhar de ódio puro quando ele entrou. Ao lado dela, seu advogado sussurrava instruções. A juíza Eleonora Peixoto, uma mulher de 50 anos com expressão severa, mas olhar compassivo, dirigiu-se diretamente a Augusto. Senhor Mendonça, entendo que agiu motivado pela preocupação com sua filha. No entanto, existem procedimentos legais estabelecidos justamente para proteger crianças em situação de vulnerabilidade. Ao tomar a lei em suas próprias mãos, o senhor potencialmente comprometeu o devido processo legal. Augusto assentiu, aceitando a reprimenda. Dito isso, continuou ela, as evidências apresentadas demonstram circunstâncias extraordinárias. O depoimento de sua filha, particularmente, foi um dos mais perturbadores que já ouvi em meus 15 anos como juíza da infância e juventude. A expressão de Berenice mudou, percebendo que a situação não estava a seu favor. Durante as 2 horas seguintes, Augusto depôs sob juramento, detalhando sua versão dos acontecimentos. A visita inicial, a descoberta das condições de vida de Sofia, a coleta de evidências e, finalmente, a decisão de removê-la após encontrá-la doente, na chuva, sendo forçada a trabalhar. O advogado de Berenice tentou desacreditá-lo, enfatizando os 6 anos de ausência, as visitas inexistentes, a aparente falta de interesse até recentemente. Augusto não negou nenhuma acusação. Sim, falhei como pai, admitiu abertamente. Após perder minha esposa, mergulhei no trabalho como forma de escapar da dor. Deixei minha filha com quem acreditei que cuidaria dela adequadamente, e não verifiquei. Foi o maior erro da minha vida, e passarei o resto dela tentando compensar Sofia por isso. Quando o Dr. Paulo apresentou o laudo médico detalhando os ferimentos e a pneumonia, vários presentes ofegaram. As fotografias dos hematomas nas costas de Sofia, projetadas no telão da sala, silenciaram até mesmo o advogado de Berenice momentaneamente. A criança estava com febre de 39 graus, com início de pneumonia. E ainda assim foi encontrada pelo pai em uma escada externa, sob chuva, sendo forçada a realizar trabalho doméstico, concluiu o médico. Em minha opinião profissional, isso configura risco de vida por negligência grave. Após as testemunhas finais e argumentações dos advogados, a juíza retirou-se para deliberar. A espera de 40 minutos pareceu interminável. Quando retornou, o silêncio na sala era absoluto. Este caso, começou ela, apresenta circunstâncias que perturbam profundamente a consciência deste tribunal. De um lado, temos procedimentos legais que foram ignorados.
De outro, uma criança em situação de vulnerabilidade extrema. Ela olhou diretamente para Berenice. Sr. Almeida, as evidências contra a senhora são esmagadoras. Este tribunal determina a revogação imediata e permanente de sua tutela sobre Sofia Mendonça e ordena investigação criminal sobre suas condutas. Berenice empalideceu, mas manteve a postura rígida. Virando-se para Augusto, a juíza continuou. Sr. Mendonça, embora compreenda e até simpatize com suas motivações, não posso ignorar que o senhor violou procedimentos legais ao remover a menor sem autorização judicial. No entanto, considerando as circunstâncias extraordinárias e o evidente risco à integridade física da criança, classifico sua ação como estado de necessidade. Ela fez uma pausa. Concedo a guarda provisória de Sofia Mendonça ao pai, Augusto Mendonça, por período inicial de 6 meses, sob supervisão regular do Conselho Tutelar e condicionada a acompanhamento psicológico para a menor. Determino ainda que o Sr. Mendonça estabeleça residência fixa na comarca durante este período, para facilitar o acompanhamento do caso. Finalmente, dirigiu-se ao promotor. As acusações criminais contra o Sr. Mendonça são retiradas. Ele deve ser liberado imediatamente. Quanto às possíveis acusações contra a Sra. Almeida, ficam a critério do Ministério Público, com base nas evidências apresentadas. O bater do martelo selou a decisão. Augusto sentiu um alívio tão intenso que suas pernas quase fraquejaram. Camila sorriu, apertando seu ombro em congratulação silenciosa. Berenice levantou-se abruptamente. Isso é um absurdo. Dediquei 6 anos da minha vida a essa criança. Ele a abandonou e agora aparece como herói? Sra. Almeida, a voz da juíza era cortante. Sugiro que se retire em silêncio, enquanto ainda tem essa opção. Quando as algemas foram finalmente removidas, Augusto tinha apenas uma pergunta. Onde está Sofia? Na sala de apoio psicossocial, informou Camila, sendo atendida por uma psicóloga do juizado. Podemos vê-la agora. Sofia estava sentada em um sofá colorido, desenhando em um bloco de papel. Quando viu Augusto, largou o lápis e correu para ele. O primeiro gesto espontâneo de afeto desde que se reencontraram. Pai. Pensei que tinha ido embora de novo. Augusto ajoelhou-se, abraçando-a com cuidado para não machucá-la. Nunca mais, Sofia, nunca mais. A psicóloga aproximou-se. Sofia foi extremamente corajosa hoje. Seu depoimento ajudou muito a juíza a tomar a decisão correta. Vamos para casa agora? Perguntou a menina, ainda agarrada ao pai. A simplicidade da pergunta pegou Augusto desprevenido. Casa, um conceito que precisariam reconstruir juntos. Sim, querida. Vamos para casa. Na saída do fórum encontraram Berenice sendo escoltada por policiais para prestar depoimento formal na delegacia. Ela lançou um olhar venenoso na direção deles, mas Sofia, pela primeira vez, não se encolheu de medo. Em vez disso, apertou a mão do pai com mais força e continuou andando. Pequeno gesto, imenso significado. O caminho de recuperação seria longo, mas havia começado. E dessa vez, Augusto estaria presente em cada passo. Os primeiros raios de sol entravam pelas janelas do casarão colonial que Augusto alugara em Tiradentes. Por determinação judicial, precisavam permanecer na comarca durante os 6 meses de avaliação. E ele decidira transformar essa obrigação em oportunidade. Um tempo dedicado exclusivamente à reconstrução do vínculo com Sofia, longe das pressões de Belo Horizonte. 3 semanas haviam se passado desde a audiência. Berenice respondia a processo criminal por maus tratos e negligência, com várias testemunhas, dispondo-se a relatar outros casos de crianças que haviam sofrido em sua casa ao longo dos anos. Aparentemente, Sofia não fora a primeira vítima, apenas a que finalmente encontrara um defensor. Augusto observava a filha dormindo serenamente. Mesmo após semanas de alimentação adequada e cuidados médicos, ela ainda parecia frágil, menor que outras crianças de sua idade. A pneumonia regredira completamente, mas as marcas emocionais persistiam. Pesadelos frequentes, sobressaltos ao menor ruído, o hábito de esconder comida sob o travesseiro, temendo não ter o suficiente depois. Com carinho, afastou uma mecha de cabelo do rosto da menina. Sofia abriu os olhos lentamente, sem o despertar assustado de antes.
um pequeno progresso que encheu Augusto de esperança. Bom dia, sorriu ele. Bom dia, pai. A palavra ainda soava nova nos lábios dela, como se testasse sua realidade a cada vez que a pronunciava. Dormiu bem? Sofia assentiu, espreguiçando-se sem pressa, outro hábito recém-adquirido. Na casa de Berenice, levantar-se tarde significava punição. Hoje é seu primeiro dia na escola nova, lembrou gentilmente. Animada? Um lampejo de ansiedade cruzou o rosto de Sofia. E se as outras crianças perguntarem sobre antes? Você só conta o que se sentir confortável para contar, respondeu Augusto. Sua história pertence a você. Augusto havia matriculado Sofia em uma pequena escola particular de São João del Rei, com programa de acompanhamento psicopedagógico. A diretora, informada da situação, garantira atenção especial no processo de adaptação. Enquanto Sofia preparava-se para o café da manhã, Augusto verificou as mensagens no celular. Sua assistente em Belo Horizonte enviara atualizações sobre as empresas que agora administrava à distância, delegando muito mais do que jamais imaginara ser possível. Surpreendentemente, os negócios continuavam prosperando, mesmo sem sua presença constante. A lição era clara. O império pelo qual sacrificara sua família não precisava dele tanto quanto sua filha. Camila também escrevera, informando que a próxima avaliação do Conselho Tutelar estava agendada para a semana seguinte. As primeiras visitas haviam sido positivas, com os conselheiros notando os progressos de Sofia em tão pouco tempo. Na cozinha ensolarada, Sofia já ajudava Dona Conceição, a senhora que Augusto contratara para cuidar da casa. Diferentemente do passado, agora as tarefas eram adequadas à sua idade. Arrumar a mesa, misturar a massa de bolo, escolher frutas, sempre como aprendizado, nunca como obrigação. Fiz seu suco favorito, menina, sorria Dona Conceição, colocando um copo de suco de laranja com morango à frente de Sofia. A idosa, avó de 5 netos, tratava a menina com o carinho natural de quem entendia o valor da infância. Obrigada, respondeu Sofia, ainda economizando palavras, mas já demonstrando afeto através de pequenos gestos, um sorriso, um desenho presenteado, uma flor colhida no jardim. Após o café, Augusto levou Sofia para seu primeiro dia na nova escola. No carro ela segurava a mochila nova com força, como se temesse que alguém pudesse tomá-la. Lembra do nosso combinado? Perguntou ele, estacionando em frente ao colégio. Se sentir qualquer desconforto, liga para mim. Venho buscá-la imediatamente. Sofia assentiu, ainda apreensiva. O senhor promete que vai estar aqui na hora da saída? Estarei esperando bem neste lugar, garantiu. E pode me chamar só de pai, lembra? Sim, senhor. Um sorriso tímido iluminou o rosto da menina. Tá bom, pai. Augusto observou-a caminhar até o portão, onde a orientadora já a aguardava. Seu coração apertou-se ao vê-la tão pequena no uniforme novo, enfrentando mais um desafio. Ficou no carro até perdê-la de vista, lutando contra o impulso de acompanhá-la até a sala de aula. De volta ao casarão, encontrou doutora Mariana, a psicóloga que atendia Sofia 3 vezes por semana. Augusto também fazia terapia em horários diferentes, parte do processo de reconstrução que ambos enfrentavam. Como ela está hoje? Perguntou a profissional, preparando os materiais para a sessão que teriam quando Sofia voltasse da escola. Ansiosa com o primeiro dia, mas determinada, respondeu ele, servindo café para ambos. Ontem teve outro pesadelo. Acordou gritando que a senhora estava trancando-a no sótão. Mariana assentiu anotando. Os traumas não desaparecem da noite para o dia. O importante é que ela agora tem segurança para processá-los. E quanto tempo até ela sarar completamente? A psicóloga sorriu com gentileza. Não existe completamente quando falamos de traumas profundos, Augusto. Existem cicatrizes que se tornam parte de quem somos. O objetivo não é apagá-las, mas aprender a conviver com elas de forma saudável. A conversa foi interrompida pela chegada de Camila. A advogada tornara-se presença constante, não apenas pelos aspectos legais do caso, mas pela genuína preocupação com Sofia. Trago notícias, anunciou, aceitando o café oferecido. O juiz determinou que os bens de Berenice sejam bloqueados até a conclusão do processo criminal.
Há evidências de que ela desviou parte do dinheiro que você enviava mensalmente para Sofia. Augusto balançou a cabeça, enojado, mas não surpreso. O dinheiro é o que menos importa. Quero justiça, e ela virá, assegurou Camila. O caso ganhou repercussão. Outras famílias estão se manifestando, relatando situações semelhantes. Aparentemente, Berenice construiu uma reputação como tutora responsável para crianças de famílias em dificuldade, mas seu interesse real estava nos benefícios financeiros. Como não percebi isso? Lamentou Augusto. Como tantos não perceberam. Predadores emocionais são especialistas em criar fachadas, interveio Mariana. Podem enganar comunidades inteiras com sua aparente respeitabilidade. O telefone de Augusto tocou. Era a escola. Seu coração disparou imediatamente. Alô? Senhor Mendonça? Aqui é Patrícia, orientadora educacional. Não se preocupe. Sofia está bem fisicamente, mas tivemos uma situação que requer sua presença. Estou indo, respondeu já pegando as chaves do carro. Na escola, encontrou Sofia sentada no gabinete da orientadora. Olhos vermelhos de choro, mas postura surpreendentemente determinada. O que aconteceu? Perguntou ajoelhando-se para ficar na altura da filha. Houve um desentendimento durante o intervalo, explicou a orientadora. Um menino perguntou por que Sofia era tão pequena para a idade dela. Quando ela não respondeu, ele insistiu, dizendo que parecia criança de creche. Sofia reagiu. Reagi como? Augusto dirigiu-se à filha. Eu bati nele, admitiu Sofia, encarando o pai com uma mistura de desafio e medo. Ele ficou me provocando, dizendo que eu era fraca e medrosa. Aí falou que crianças sem mãe são sempre problemáticas. Sua voz falhou na última parte. Augusto respirou fundo, controlando a própria raiva. Entendo. Normalmente teríamos uma suspensão para a agressão física, continuou a orientadora. Mas dadas as circunstâncias extraordinárias e sendo o primeiro dia de Sofia, preferimos conversar com todos os envolvidos. O menino foi instruído sobre sensibilidade e respeito, e seus pais foram notificados. Você está brava comigo? Perguntou Sofia, a insegurança transparecendo. Não, filha, respondeu Augusto honestamente. Não aprovo violência, mas entendo por que você reagiu assim. Você sentiu-se atacada e se defendeu, como aprendeu a fazer. A senhora Berenice dizia que eu era fraca, murmurou Sofia, que nunca conseguiria me defender. Ela estava errada, afirmou Augusto. Você é a pessoa mais forte que conheço. No retorno para casa, decidiram parar em uma sorveteria. Enquanto Sofia escolhia sabores, ainda maravilhada com a possibilidade de escolha, Augusto recebeu mensagem de doutora Mariana, sugerindo aproveitar o incidente como oportunidade terapêutica. Sabe, começou ele, quando estavam sentados com os sorvetes, existem muitas formas de força. Bater em alguém quando nos sentimos ameaçados é uma reação natural, mas nem sempre a melhor. Sofia lambeu a colher, pensativa. Como você fazia quando era provocado? A pergunta pegou Augusto desprevenido. Ele raramente falava sobre sua própria infância. Filho de pais separados, crescido entre internatos caros e ausência afetiva. Talvez fosse hora de compartilhar mais de si mesmo, para que Sofia entendesse que não estava sozinha em suas lutas. Quando era criança, também reagia com raiva, admitiu. Até que um professor me ensinou a canalizar essa energia para outras coisas. Esportes, estudos, metas. Mas sabe o que descobri com o tempo? Que a verdadeira força está em saber quando lutar e quando pedir ajuda. Pedir ajuda não é fraqueza, é o oposto. Reconhecer que precisamos dos outros é uma das formas mais corajosas de força. Sofia considerou a resposta com a seriedade de quem processa conceitos profundos. Eu tentei pedir ajuda antes. Ninguém acreditou. Eu sei, querida, e isso é imperdoável. Mas agora existem pessoas que acreditam em você. Eu, doutora Mariana, Camila, sua professora nova. Nunca mais estará sozinha. À noite, após o jantar, enquanto Sofia tomava banho, Augusto recebeu uma ligação inesperada de Teodoro, seu sócio majoritário em Belo Horizonte. Preciso de você aqui, Augusto. A fusão com os chineses está em risco. Eles exigem sua presença na reunião de amanhã. Impossível, respondeu sem hesitação. Estou sob determinação judicial para permanecer na comarca. Além disso, Sofia me necessita aqui.
Estamos falando de um negócio de bilhões. Use sua influência, consiga uma exceção. 6 meses antes, Augusto teria entrado no jatinho sem pensar 2 vezes, priorizando o império corporativo acima de tudo. Agora a resposta veio naturalmente. Teodoro, se os chineses realmente valorizam nossa parceria, entenderão e remarcarão. Se não entenderem, bem, existem outros investidores. O que não existe é outra Sofia. Após desligar, sentiu uma paz que o dinheiro jamais proporcionara. As prioridades finalmente estavam no lugar certo. Semanas se transformaram em meses. A casa colonial tornava-se gradualmente um verdadeiro lar. Sofia trazia amigos da escola, poucos escolhidos com a cautela de quem aprendera cedo sobre confiança, mas genuínos. Seu quarto, antes espartano, agora exibia pôsteres de astronomia, sua nova paixão, livros nas estantes e plantas que ela mesma cultivava. Nas sessões com doutora Mariana, os progressos eram constantes. Sofia falava mais abertamente sobre os anos com Berenice, processando os traumas com a resiliência extraordinária das crianças. Ainda havia retrocessos ocasionais, crises de pânico, comportamentos de acumulação de comida, dificuldade para aceitar presentes, mas a tendência era de melhora contínua. O processo judicial contra Berenice avançava. Outras crianças que haviam estado sob sua tutela foram localizadas, algumas já adultas, todas com histórias semelhantes de trabalho forçado e negligência. O caso ganhara repercussão nacional, expondo falhas nos sistemas de acompanhamento de tutelas e gerando debates sobre responsabilidade parental. Quando a avaliação de 6 meses aproximava-se do fim, Augusto enfrentava uma decisão importante. A restrição de permanecer na comarca terminaria em breve. Deveriam voltar a Belo Horizonte, retomando a vida interrompida, ou recomeçar definitivamente em um novo lugar. Numa tarde de domingo, enquanto plantavam flores no jardim, uma atividade que Sofia descobrira adorar, Augusto abordou o assunto. Em algumas semanas, poderemos escolher para onde ir. Começou casualmente. O que acha de conhecer nossa casa em Belo Horizonte? É grande, tem piscina, fica perto de um parque. Sofia continuou cavando pequenos buracos para as mudas de margaridas, pensativa. Podemos ficar aqui? A pergunta surpreendeu Augusto. Aqui em Tiradentes? Você gostaria disso? A menina assentiu. Gosto da minha escola, da doutora Mariana, e aqui... Ela fez uma pausa, procurando as palavras. Aqui foi onde você me encontrou de verdade. A simplicidade profunda da observação emocionou Augusto. De fato, Tiradentes, a pequena cidade colonial onde começara como vilão, o pai ausente, negligente, transformara-se no cenário de sua redenção. Podemos ficar. Sim, concordou, ajudando-a a plantar uma muda. Na verdade, já andei olhando algumas propriedades para compra. Tem uma fazenda nas proximidades com muito espaço, árvores frutíferas até um riacho. O que acha? Os olhos de Sofia brilharam. Podemos ter animais? Sempre quis um cachorro. A senhora Berenice dizia que animais eram sujos e davam trabalho. Podemos ter quantos animais você quiser, garantiu Augusto. Cachorros, gatos, coelhos, galinhas. E podemos convidar a mãe da Juliana para dar aulas de pintura lá? Ela disse que na fazenda dela tem um ateliê e que eu tenho talento. Claro que podemos. E a doutora Mariana pode continuar sendo minha psicóloga, mesmo morando mais longe? Organizaremos isso também. Sofia sorriu, um sorriso genuíno que alcançava os olhos, cada vez mais frequente nos últimos meses. Acho que vai ser legal. Um lugar só nosso, sem memórias ruins. Naquela noite, após Sofia adormecer, Augusto sentou-se na varanda com uma taça de vinho, contemplando as estrelas que cintilavam sobre as montanhas mineiras. Pensava em como sua vida transformara-se completamente em tão pouco tempo. O homem obcecado por sucesso corporativo, que media valor em aquisições e fusões, agora encontrava significado em pequenas vitórias diárias. Sofia comendo sem verificar se tinha permissão. Sofia rindo sem cobrir a boca com medo de repreensão. Sofia sonhando com o futuro em vez de temer o presente. Seu celular tocou. Era Dona Francisca, a vizinha que ajudara a expor os abusos de Berenice. Senhor Mendonça, desculpe ligar tão tarde, mas achei que gostaria de saber. Berenice foi presa preventivamente hoje. Aparentemente estava planejando deixar o país.
Obrigado por avisar, Dona Francisca, e por tudo o que fez por Sofia. A justiça tarda, mas não falha, respondeu a idosa com sabedoria. Como está nossa menina? Cada dia melhor. Estamos planejando ficar em Tiradentes permanentemente. Notícia maravilhosa. Esta cidade precisa de histórias de redenção como a sua. Após desligar, Augusto refletiu sobre o conceito de redenção. Havia falhado gravemente como pai. Uma falha que nenhum juiz precisava apontar, pois sua própria consciência o condenava diariamente. O abandono de Sofia nos momentos mais vulneráveis de sua vida era uma dívida impagável. No entanto, através da luta para protegê-la, encontrara o caminho não apenas para a redenção, mas para uma transformação completa. O sucesso agora tinha outra definição. Não era medido em contratos ou aquisições, mas no brilho gradual que retornava aos olhos de sua filha. Na manhã seguinte, enquanto preparavam o café juntos, outro ritual recém-estabelecido, Sofia surpreendeu-o com uma pergunta. Pai, você acha que a mamãe ficaria orgulhosa de mim? A menção espontânea a Elisa era rara. Nas sessões com doutora Mariana, Sofia começara a processar também a perda da mãe, evento traumático que precedera os anos de abuso. Tenho certeza absoluta, respondeu Augusto emocionado. Sua mãe sempre dizia que você tinha o coração mais corajoso que ela já conhecera. E estava certa. Sofia considerou a resposta, mexendo seu cereal. Às vezes sonho com ela. No sonho ela está nos esperando na casa nova, a da fazenda. Isso é possível? Augusto lembrou-se das conversas com doutora Mariana sobre espiritualidade como recurso terapêutico. Como encontrar conforto em conexões transcendentes ajudava crianças a lidar com perdas. Acho que sua mãe sempre estará conosco, de alguma forma, respondeu cuidadosamente. Nos valores que nos ensinou nas lembranças e talvez sim em sonhos que nos trazem paz. Sofia assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. Terminou o café e pegou a mochila para a escola. Um ritual agora realizado com naturalidade, sem o medo dos primeiros dias. Até mais tarde, pai. Hoje tem aula de ciências, vamos dissecar uma flor. Até mais, querida. Estarei esperando no mesmo lugar de sempre. Observando-a caminhar até o carro de Dona Conceição, que a levaria à escola naquele dia, enquanto ele finalizava a compra da fazenda, Augusto sentiu uma certeza crescente. A verdadeira fortuna jamais estivera nos negócios que construíra, nas contas bancárias ou propriedades. Estivera sempre ali, na pequena pessoa que agora acenava pela janela do carro, sorrindo com uma liberdade recém-descoberta. Sofia, cujo nome significava sabedoria, ensinara-lhe a maior lição de todas, que o amor, quando autêntico, tem poder redentor. Que nunca é tarde para reconstruir laços quebrados. Que a verdadeira riqueza está nos olhos de uma criança que finalmente não tem mais medo de sonhar. Fim da história. Caros ouvintes, esperamos que a jornada de Augusto e Sofia tenha tocado seus corações. Esta história de redenção e amor nos lembra que nunca é tarde para corrigir nossos erros e lutar por aqueles que amamos. Se você se emocionou com essa narrativa, não deixe de se inscrever em nosso canal, onde diariamente compartilhamos histórias que exploram a complexidade das relações humanas. Deixe seu like e nos conte nos comentários qual momento desta história mais tocou seu coração. Preparamos uma playlist especial com histórias igualmente emocionantes sobre recomeços e segundas chances. Clique no link à sua esquerda para continuar essa jornada emocional. Sua presença aqui é o que nos motiva a continuar contando histórias que inspiram e transformam.